Então, gente, hoje eu vou falar esse conteúdo muito interessante, porque muitas das vezes a gente deixa as pequenas coisas de lado, mas são essas pequenas coisas que fazem muita diferença na nossa vida, a partir do momento que a gente pratica, é lógico, porque nada nessa vida, assim, tudo que a gente quer melhorar, se a gente não praticar, se você não ajudar seu filho a praticar, nada, não, ninguém tem resultado nenhum, né? Então, você já parou para pensar assim, se você costuma agradecer, sabe? Quando você, por exemplo, agradecer sem você receber algo em troca, assim, simplesmente agradecer, assim, seja, por exemplo, assim, pelo dia que você teve, é um dia, por exemplo, eu agradeço por hoje eu ter conseguido conversar direitinho do jeito que eu queria, dentro da sala de aula, com os colegas. Então, essas coisas, assim, de você ajudar o seu filho a reconhecer isso aqui vai contribuir muito para o desenvolvimento dele, sabe? Porque, assim, o que é a gratidão, né? É realmente, assim, você agradecer sem receber algo em troca. É agradecer. É assim, a pessoa que demonstra assim que está grata, automaticamente assim a energia dela é renovada, sabe? Essa energia positiva vai ativar nela. Então, assim, a partir desse momento assim que os pesquisadores, os grandes pesquisadores, né, começaram a perceber essa mudança de quando eles perceberam que as pessoas mais gratas, elas começaram a mudar, então eles ficaram até que na dúvida, sabe? Eles começaram a prestar mais atenção. Então a dúvida que surgiu na cabeça deles foi a seguinte, assim, será que a gratidão leva à felicidade e por isso as pessoas gratas são mais felizes? Ou será que a felicidade leva à gratidão e por isso as pessoas mais felizes são mais gratas? Então eles ficaram com essa dúvida na cabeça, né? Então, para eles tirar essa dúvida, eles estudaram muito, assim, eles testaram em pessoas, assim, para eles terem essa comprovação, né? Então eles começaram a pesquisar, fizeram teste com vários grupos de pessoas. Então eles descobriram que realmente que as pessoas estando felizes ou infelizes, quando eles começam a ser mais grata, a expressar essa gratidão, eles começam, sabe, ter um grande impacto na vida deles, sabe? Começa a melhorar tudo, seja a autoestima, principalmente essas pessoas que quando estão no estado meio triste, meio depressivo, quando eles começam a ser mais gratos, assim, pela vida, assim, eles começam a melhorar. Muitas das vezes, assim, até aquelas pessoas que tomam muito remédio, por exemplo, às vezes isso aí diminui, sabe? Então é muito interessante essa parte de a gente entender sobre a gratidão, assim, ela tem um impacto muito positivo na nossa vida. E é uma coisa assim tão simples que as pessoas deixam de lado, que a gente deixa de lado, né? Mas que faz muita diferença, principalmente assim de ensinar isso assim para os adolescentes, sabe? Porque os adolescentes estão nessa transição, eles estão ainda buscando assim formar a personalidade deles, então eles estão sendo influenciados, assim, e tudo isso aí vai contribuir assim de alguma forma para o desenvolvimento deles, se caso você adquirir esse hábito, porque tudo que a gente começa a praticar, por exemplo, se a gente não pratica algo, a gente começa a praticar, então você precisa trabalhar esse novo hábito, porque se você não praticar, por exemplo, fazer só uma vez e esquecer, então você não vai conseguir, sabe? Isso aí não vai estar na sua cabeça. É como se não fizesse sentido para sua vida. Então acaba deixando de lado, sabe? Então é importante você praticar, que com o tempo você nem vai mais ficar pensando, já vai ser é como se fosse você, por exemplo, comer, beber água, então já fica uma coisa automática na sua vida, mas realmente precisa praticar, né?
Então, assim, é muito interessante, né? Então, já foi comprovado que as pessoas que são mais gratas, realmente, eles são mais felizes. Impacta muito na saúde, né? Na saúde, tanto na saúde física quanto na mental. Então, realmente é como se fosse um analgésico, assim, para nossa saúde mental, nossa saúde emocional. Então, realmente ajuda muito, né? Então, eu queria fazer a pergunta se você lembra a última vez que você foi grato ou você sentiu, assim, esse sentimento de gratidão. Você lembra da última vez que você teve essa sensação? Então, lembre aí, deixa aí nos comentários qual foi a sua gratidão que você sentiu, assim. Então, realmente, assim, hoje eu sou muito grata, assim, por exemplo, assim, por ver minhas filhas com saúde, por elas estarem realmente, assim, tranquilas, né? Por elas estarem bem. Então, eu sou grata por isso, né? Então, quando a gratidão está ligada, e quando a gratidão tá ligado à gentileza, de você ser gentil com as pessoas, ser grato, ser gentil com as pessoas, nós também nos tornamos pessoas melhores, sabe? A gente consegue se conectar melhor com as outras pessoas, assim. Então, nossa, a gratidão é muito gratificante para a nossa vida, assim, ela tem um impacto muito positivo no desenvolvimento. É por isso que é muito importante a gente já ensinar desde cedo para as crianças, a ensinar elas a agradecerem, assim, por que aconteceu, assim, do dia, sabe? Então, e as crianças, elas conseguem, as crianças, os adolescentes principalmente, né? Porque os adolescentes é meio que já obrigação de saber, né? Então, mas muitos não sabem disso, então acabam não praticando, né? Acabam não praticando. Então, eles precisam de estímulo para eles entenderem dessa situação, né? Então, por que a gratidão ela é muito importante, né? Ela está comprovadamente relacionada com o nível de satisfação, sabe? Com o nível de satisfação da nossa vida. Então, as pessoas elas ficam mais felizes, mesmo que já estavam felizes antes. Por exemplo, assim, quando ela começa a ter esse hábito de gratidão, sabe? Ela passa a ter esse hábito de gratidão, então, mesmo ela já estando feliz, é como se aumentasse mais o nível de felicidade. Então, é muito interessante isso, né? Então, e também outra coisa que é muito, que ela impacta, que assim, ocorre assim, melhora no relacionamento, assim. Porque quando você tá com aquele sentimento de gratidão, você fica feliz, sabe? Você transborda alegria. Então é por isso assim que melhora o relacionamento, porque quando a gente tá bem com nós mesmos, a gente acaba passando essa energia, passa a transmitir essa energia também para as outras pessoas. As pessoas conseguem ver isso na gente, né? Então isso aí ajuda muito, gente, em melhorar o relacionamento dentro de casa, assim. Muitas pessoas, por exemplo, não têm um hábito e começam a praticar, aí as pessoas ao redor já começam a notar a diferença, assim. E o mais interessante é que são as diferenças que estão aparecendo, os novos comportamentos positivos, né? Isso que é mais importante. Então é muito bacana. E também o número de analgésico, quando a pessoa utiliza bastante, então quando ela passa a ser grata, então isso passa a diminuir também a dose, né? As doses passam a diminuir. Então e também a frequência de atividade física também aumenta. Então, nossa, é realmente muito importante a gente ser uma pessoa grata. E também a outra coisa assim que ajuda bastante, as pessoas próximas começam a perceber essa diferença. E assim, quando a gente transmite essa energia positiva, querendo ou não, a gente está influenciando também na vida de outras pessoas. Porque assim, quando você trata bem uma pessoa, você faz alguma coisa por alguém assim,
sem querer nada em troca, então é recíproco, sabe? Assim, a pessoa vai querer retribuir de alguma forma. Então, a gratidão é isso, ela é, digamos que ela contagia, assim, sabe? A partir do momento que a gente se torna uma pessoa grata, a gente se torna mais feliz, a gente se torna mais leve, a saúde física e mental melhora. Então, tudo isso aí contribui, sabe, para o desenvolvimento. Principalmente assim, se você já começar a introduzir isso, já começar a introduzir na rotina do seu filho, com certeza quando ele estiver grande, ele vai agradecer muito você por ter tirado esse tempo para ensiná-lo, para ajudá-lo a entender essa parte, né? Porque nada melhor do que os pais para ensinar os filhos, né? Mas muitas das vezes também as escolas também, eu acredito que encaixa nessa parte de educação, né, dos filhos. Então, tudo isso aí ajuda muito mesmo. Então, é por isso que é muito importante praticar a gratidão sempre, né? Então, trabalhar a gratidão com os filhos, você estará contribuindo, assim, para o desenvolvimento dele, para que ele se torne pessoas mais fortes emocionalmente, porque pessoas que são agradecidas, elas estão fortalecendo também aqui a parte emocional, né? Então, tudo isso aí, gente, contribui muito, assim, para o desenvolvimento da criança. E ela sendo agradecida, sendo emocionalmente segura, com certeza ela vai se tornar um adulto mais forte, né? Um adulto mais seguro, um adulto mais confiante. Então, é por isso que é importante, gente. Assim, tem muito benefício de você ensinar isso para as crianças, ensinar isso para o seu filho adolescente também, principalmente, né? Então, ajuda bastante. E com isso também o seu filho vai ter um bom relacionamento com seus amigos, com as outras pessoas também que ele convive, né? Porque ele tá, e inclusive ele pode até ajudar as outras crianças que não passam por isso, que não têm esse conhecimento, porque assim, quando a gente vê uma pessoa assim perdida, precisando de apoio, é uma coisa automática, que já é como se ligasse aqui o botãozinho, tipo assim, ajuda aquela pessoa. Então, com certeza, seu filho sabendo o que fazer, tendo essa informação, ele vai contribuir para ajudar as outras crianças, as outras pessoas, os coleguinhas, né? Então, é muito importante, gente. Então, assim, as pesquisas mostram, assim, que ao fazer isso, ela causa realmente um grande impacto, assim, na vida da pessoa, no relacionamento e no nível de felicidade. Principalmente quando a pessoa tá triste, né? Por exemplo, assim, se você vê alguém triste por aí, meio quieto, se alguém vier começar a falar de coisas tristes para você, que tal eu desafio você a ajudar essa pessoa também com essa dica? Por exemplo, que tal você praticar a gratidão, ajudar ela a ver assim, porque mesmo diante dos problemas, sempre tem algo positivo dali, sabe? É de olhar para aquele problema e ver assim, o que você pode tirar de positivo, de você perguntar para essa pessoa, né? O que você pode tirar de positivo disso aí? O que você aprendeu com isso? O que você pode fazer para não acontecer mais isso? E, por exemplo, assim, quando, na maioria das vezes, assim, quando acontece as coisas, assim, que, por exemplo, assim, a pessoa tem um plano ali que ela vai colocar em prática. Mas nesse dia deu tudo errado, sabe? Deu tudo errado, a árvore caiu, a ponte caiu, o carro quebrou, o pneu furou, então dá tudo errado. Então, assim, o que você pode tirar, assim, de lição disso? Porque dentro disso tem um aprendizado, alguma mensagem que o universo está querendo passar para essa pessoa. Talvez possa ser um livramento. Então, em vez de ficar se culpando, ficar falando que não tem sorte, isso e aquilo, então que tal olhar para isso como uma bênção? Porque você não sabe, se você tivesse ido, sei lá, talvez teria acontecido algo muito pior,
Então, já que aconteceu tudo isso, é como se fosse para a pessoa não ir, como se algo tivesse avisando para essa pessoa assim que não força a barra, fica aí na sua casa, porque aí na sua casa você tá segura aí, então fica aí, te acalma. O momento certo vai chegar. Então eu acredito assim que tem um momento certo para tudo, sabe? Porque assim, quando as coisas começam a dar muito errado, talvez é alguma coisa que tá faltando que a gente precisa analisar também. A gente precisa rever novamente. Talvez possa estar faltando algum ajuste, coisas que a gente não tinha percebido antes de ter esse problema, né? Então os problemas vêm pra gente melhorar também, pra gente ver o que tá faltando, o que precisa melhorar, o que a gente pode fazer de diferente, sim. Então tudo é aprendizado, gente. Não leve assim, quando acontecer alguma coisa assim, não fique criticando, não fica se julgando, não fica jogando praga, essas coisas assim, sabe? Porque, por exemplo, assim, aqui no Japão, agora a gente está na época de feriado, então a previsão está muita chuva. Então, em vez de você ficar reclamando assim, justo no feriado, um monte de chuva, não sei o que, começa a reclamar da vida. Então, que tal você agradecer por você ter a sua casa para você ficar, por você ter o seu cantinho, em vez de você estar se aglomerando no meio de muitas pessoas, você ficar no seu canto, curtindo a sua família, aproveitar esse momento realmente para você se conectar melhor com seus filhos, com suas filhas, com a sua esposa, com o seu esposo. Então é assim, sabe? Então não tem por que reclamar. Que tal tirar esse momento assim para vocês assim fazer alguma coisa que você não faz há anos ou nunca fizeram, por exemplo, assim, que hoje em dia as famílias estão tão longe uma das outras, assim, sabe? Não tem mais aquele momento assim para se curtir, aquele momento assim para as famílias ficarem junto. Então, que tal tirar esse momento assim para contar uma historinha, uma história para os filhos, uma história real assim de superação? Porque quando a gente conta história para os nossos filhos, a gente está ajudando eles a superarem também, sabe? Por exemplo, você conta uma história que você superou, que era algo muito difícil, que você achava que nunca ia conseguir, mas você lutou tanto por aquilo que as portas se abriram, né? Como se o universo tivesse falado ok, é hora de você passar. Então esses momentos, sabe? Também pode fazer, por exemplo, um cinema com as crianças, fazer uma brincadeira antiga que você gostava tanto. Então é isso, assim, não tem nada perdido, gente. É tudo questão da nossa visão, é a maneira de como a gente olha o mundo, de como a gente está pensando também. Porque essa técnica aqui é para melhorar a mentalidade. Então, se você tá com uma mentalidade assim de problema, de dificuldade, ou você tá com aquela visão ruim sobre alguma coisa, talvez não seja aquela coisa que seja ruim, mas a forma como você tá vendo aquilo, a forma que você tá observando aquilo, sabe? Então, quando a gente muda o nosso ponto de vista, a gente começa a ver coisas positivas ao invés de ficar resmungando, falando coisas ruins sobre o que acontece. Que tal ser grato? De você agradecer mais por esse momento, de você estar vivo, de você estar podendo enxergar, de você estar podendo ter essa oportunidade de ficar mais com a sua família, ao invés de ficar por ali se contaminando, sabe? Então gente, não tem nada que reclamar não, por isso que está comprovado que quanto mais as pessoas agradecem, quanto mais as pessoas são gratas, tudo melhora, o relacionamento delas melhora. É como se a vida dela fluísse, sabe? Começa a fluir mais, assim. Então, realmente, assim, de você mudar o seu ponto de vista, em vez de ficar focando em coisas negativas, tenta buscar algo positivo ali no seu radar, porque já que você foca tanto no negativo, procure mudar sua mentalidade e focar no positivo também, porque se tem mal, tem lado bom também, sempre tem os dois lados, né? Então,
Depende muito da forma que a gente vê, da forma que você vê a situação, né? Então, eu vou dar alguma dica, assim, de como praticar a gratidão, sabe? De como você pode praticar, ajudar as crianças, os adolescentes a praticar a gratidão. Por exemplo, assim, a primeira coisa que bem interessante é de você comprar um caderno qualquer, sabe? Um caderninho, assim, da gratidão. Você pode comprar assim, por exemplo, daqui é um caderninho, assim, um desses aqui, sabe? Então, você pega um caderno desse, aí você, assim, no final do dia, sempre você tira um momento, sabe? Pode ser à noite, um momento mais, assim, que seu filho esteja mais tranquilo. Então, você vai ensiná-lo a gratidão, sabe? Então, no final do dia, né, você sente com seu filho e fala assim, esse é o seu caderno da gratidão. Então, quando é menina, geralmente a menina gosta de enfeitar e tal, deixar bonitinho. Então, você faz do jeito que seu filho gosta, sabe? Porque o mais importante é o que você vai colocar aqui dentro do livro, isso que é mais importante. Então, você senta com ele e fala assim, agora, eu quero que você escreva dentro do diário, são 3 coisas que aconteceram durante o seu dia, assim, que você foi muito grato, sabe? Por isso que aconteceu na sua vida. Então, você peça para o seu filho anotar aqui no caderno da gratidão, sabe? Então, diz para ele escrever as coisas que ele é grato naquele dia. Por exemplo, assim, quanto mais específico for, melhor. Porque, por exemplo, assim, quando fala assim, eu sou muito grata pela saúde, pela não sei o quê. Então, é muito aberto, né? Agora, quando você especifica, assim, por exemplo, o seu filho fala, eu sou muito grato pela prova de matemática que eu mandei bem, que eu fui muito bem, assim, eu realmente consegui uma nota boa, então eu sou grata por isso. Então, essa é uma das coisas. É a outra coisa, qual que seria? Eu sou grato por ter conseguido conversar com meu amigo, porque eu não conseguia antes, mas agora eu consegui. Então, essa é a segunda coisa. E a terceira coisa, qual que seria? Eu sou grato também por ter conseguido levantar a mão dentro da sala de aula, que coisa que eu não conseguia antes, mas agora já consigo. Então, é bem específico, sabe? Quanto mais específico, melhor. Vai ficar muito mais claro na nossa mente, né? Então, anota, assim, as 3 coisas, assim, sabe? Porque quando a gente anota, uma coisa é a gente ficar pensando aqui, outra coisa, quando a gente anota, a gente está reforçando aquele prazer, digamos assim, né? Isso aí tá mostrando pro seu filho que aquele dia valeu a pena. Porque quando a gente escreve assim, por exemplo, a gente tá escrevendo assim, a gente começa a sentir aquela sensação que a gente teve naquele momento. Ou talvez até mais, porque assim, quando as coisas estão acontecendo assim, muitas das vezes a gente não consegue agir. A gente não pensa muito, a gente só age. E quando a gente está mais calmo, que a gente procura analisar os fatos assim e escrever, aí a gente começa a viver intensamente aquilo, sabe? Então é isso que faz bem, é viver intensamente algo bom assim que aconteceu durante o dia, assim. Então é por isso que é importante ensinar para os seus filhos, né? Principalmente adolescente, como eu falei, porque ele está nessa transição, então eles precisam entender disso, os benefícios também que eles vão receber fazendo isso, né? Então, ensine para as crianças, para os seus filhos aí, ok? Aí, assim, de acordo, assim, com os pesquisadores, né? Que fazer esse exercício diariamente, após 21 dias seguidos, assim, já são observados efeitos de satisfação, ou seja, com essa prática durante 21 dias, ele já consegue ver muitas coisas positivas, já consegue até a mudança de hábito, né? Porque já todo dia fazendo ali, então, para a gente construir um novo hábito, a gente precisa estar sempre reforçando, sempre estar praticando, e tem que ser persistente, né? Porque
o nosso cérebro ele é preguiçoso, então ele está trabalhando sempre contra a gente. Em vez de ajudar, ele está ali, né? Então o corpo tem que ser mais forte que o cérebro, já que o corpo sustenta o cérebro, né? Então que tal, né? Ser mais firme também. Então, a partir daí também que a pessoa começa a praticar durante esses 21 dias, a pessoa começa a olhar mais para as coisas positivas do que para as negativas, porque quando a gente não é uma pessoa grata, a gente não tem esse hábito, a gente foca muito em coisas ruins, em coisas negativas. É como se houvesse só coisas negativas e as positivas não existissem. Então, a partir desse momento, começa a trocar, sabe? As coisas, foca menos em coisas negativas e começa a focar mais em coisas... começa a ter uma visão mais otimista, né? Então, é muito bacana, muito interessante isso. Aí, a outra dica para praticar a gratidão é fazer uma carta de gratidão, sabe? Achei bem interessante isso, fazer uma carta de gratidão. Por exemplo, assim, você peça pro seu filho, assim, escolher, sabe? Escolher as pessoas que foram importantes para ele na vida ou naquele ano. Então, você senta com seu filho e já que ele tá consciente de que ele precisa praticar gratidão, aí você fala assim, filho, quais são as pessoas que foram muito importantes para você, assim, muito importante para você na vida, ou nesse ano, assim. Então, quem são essas pessoas que você é muito grata, assim, que você sente muita gratidão? Então, entenda assim, a situação dele e anote as pessoas. Então, anote o nome das pessoas dentro do caderno da gratidão, sabe? E depois, em seguida, você escreve uma carta. Aí peça para ele escrever uma carta dizendo por que aquela pessoa foi muito importante. Entendeu? Então você peça para ele escrever uma carta dizendo por que aquelas pessoas foram muito importantes na vida dele. Depois, e em seguida, você peça, depois que terminou a carta, você peça para ele ligar, no caso, assim, se for muito longe, ou então se ele pudesse encontrar com essa pessoa que ele é muito grata, né? Encontrar com essa pessoa ou ligar e ler essa carta, sabe, para essa pessoa. Vocês vão ver assim um nível de gratidão, um nível de felicidade que vai encher a sua casa, o rostinho do seu filho e da pessoa também que está recebendo a gratidão, porque é recíproco, né? Sabe? Então, quando você faz um bem para uma pessoa, você acaba as energias começam a trocar, sabe? Então, é muito interessante praticar essa parte da gratidão, porque isso aí vai ter muito benefício. E com certeza o jovem, e essa técnica é muito interessante, vai ajudar muito, principalmente os adolescentes que são tímidos, porque o tímido tem medo de falar, né? Tem medo de interagir com as outras pessoas. Então, nada melhor do que praticar isso com uma pessoa que ele ama, que ele fala que ele ama e que ele acha muito importante para ele. Nada melhor do que praticar com essas pessoas, né? Que vai ajudar muito, que já ajudou muito ele, com certeza. Muitas das vezes são os avós, as pessoas mais próximas, né? Então, é muito interessante para treinar também, porque quando o tímido tem muita vergonha, então ele não fala, ele trava e paralisa. Então, de você ajudar ele nesse processo também, com essa técnica, assim, vai ajudar bastante. Ele destravar também, porque ele começa a fazer aquilo que ele não estava fazendo, estava fora do radar dele. Então, ele começa a absorver isso, ele começa a praticar isso, ele começa a ter esse novo hábito, né? Porque isso aí vai ajudar bastante no desenvolvimento dele, tanto pessoal, mais pra frente profissional, e melhora o relacionamento com as outras pessoas. Então, esses são os grandes benefícios, assim, de ser uma pessoa mais grata, agradecer pelo dia, mesmo que esteja acontecendo algo muito ruim, muito difícil, mas sempre tem algo pra gente agradecer.
Porque talvez, muitas das vezes acontece as coisas ruins com a gente, é porque a gente tá muito rebelde também, a gente tá merecendo aquela lição. Então, assim, de a gente parar pra pensar, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado, o que eu posso endireitar, o que eu posso fazer diferente para isso não vir mais acontecer. Então, é sempre ter um aprendizado, sabe? Pra gente sempre melhorar. É lógico que essas coisas servem, todas as coisas difíceis que acontecem com a gente como um aprendizado, é realmente pra gente olhar para outro lado que a gente tava de olhos tapados ali, e às vezes a oportunidade tá do outro lado, a gente só fica focando no outro, sabe? Se tá pra esquerda, assim, você só fica focando pra direita, então a gente acaba perdendo a oportunidade. E é nesses momentos mais difíceis que a gente consegue se reinventar, a gente consegue olhar, procurar outros meios de a gente melhorar também, né? De a gente ver o que tá faltando. Então, quando tá tudo bem, quando a gente tá feliz, assim, geralmente a gente não pensa nessas coisas, a gente não consegue ter noção do que tá acontecendo. Então, é por isso que serve as coisas ruins que acontecem com a gente. Não é pra gente dizer assim, eu vou entrar em depressão, eu não mereço isso, eu não quero mais viver. Então, falar essas coisas assim, né? Em vez de ficar focando nessas coisas ruins, nessas coisas negativas, sempre tiro a lição dali, que sempre pensar assim, que lição eu posso aprender com isso? O que eu posso fazer para melhorar? Então, é sempre ter essa mentalidade, sabe? Porque mesmo diante dos grandes problemas, das grandes turbulências, é ali que a gente fica mais forte. É ali que a gente se transforma numa pessoa muito mais forte, numa pessoa muito mais confiante, muito mais determinada. Porque ninguém cresce na zona de conforto. Quando a gente não se desafia, quando a gente não faz coisas diferentes do que a gente está acostumado, a gente não cresce, a gente continua ali naquela bolha ali, sabe? É que nem aquelas mães que os filhos sempre na bolha, não pode pular, não pode não sei o quê. Então tudo não pode. Então como que você quer que seu filho cresça? Como você quer que seu filho desenvolva, sendo que você fecha ele, você não deixa ele solto, sabe? Não deixa ele correr, não deixa ele pular. Então a criança vai se tornar uma pessoa medrosa, uma pessoa insegura. Então é desse jeito, sabe? Sempre a gente precisa soltar mais as crianças, deixar elas viverem, deixar elas sentirem muitas das vezes assim, nem que seja uma queda, uma pequena queda, que isso é normal, qualquer criança pode cair, assim, tropeçar e cair. Se uma criança nunca cai, como que ela vai saber levantar, né? Quando ela cair, quando não estiver por perto. Então é sempre assim, gente. Nunca tem só o lado negativo, não. Sempre tem os dois lados. Mas a questão é de como a gente olha para aquilo, de como a gente observa aquilo, de como a gente quer ver aquilo, sabe? Então é sempre uma escolha. A gente escolhe, assim, o que a gente quer ver, né? Então é isso. Muito obrigada, Márcia. Você tá aí, Márcia? Boa noite. Seja bem-vinda. Então, muito obrigada por quem acompanhou até aqui, né? Compartilhe essa live, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque é uma prática assim tão simples, tão fácil de colocar para nossa rotina, sabe? Mas muitas das vezes, assim, por não ter esse conhecimento, a gente acaba deixando de lado. Então, quando você compartilha, você está ajudando a levar essa informação para mais família, para mais pessoas, para transformar mais vidas, assim, que muitas das vezes, assim, as pessoas acham que, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Mas com pequenos hábitos, assim, vai melhorando o relacionamento, assim, o relacionamento começa a melhorar, tanto na família quanto em outros lugares. Então só tem benefício, gente, de você assistir essa live, de você compartilhar essa live. Com certeza você não vai estar só me ajudando, mas você vai estar ajudando aquelas pessoas que você enviar esse conteúdo também. Com certeza, quando a gente gosta de uma pessoa, quando o conteúdo é bom, a gente quer, nossa, essa daqui eu quero, essa pessoa que eu amo, então eu vou compartilhar esse vídeo, vou compartilhar essa informação para essa pessoa melhorar, eu quero ver essa pessoa melhor, né? Então é sempre assim, contribuindo, né, para o bem de outras famílias. Tá prestando atenção?
Quanto tempo, né, Márcia? Saudade de você. Tem que marcar uma live aí. Tá bom? Então, desejo um ótimo feriado a todos, assim, do Japão, né? Que se cuide também. Se vier muita chuva, é melhor ficar em casa. Então, é isso, gente. Aproveitem bastante a família, que é o ambiente mais seguro, assim, para estar nesse momento, né? Então, aproveite. Ótimo fim de semana. Tudo de bom. Ótima noite, ótimo dia. E felicidade a todos. Abraço. Tchau, Márcia.